Olá, nesse vídeo vou começar a abordar o ponto 3 do nosso programa, com o tópico primeiro, a transformação do dinheiro em capital. Até aqui, o que já vimos constitui uma abordagem das relações de mercado, sem considerar ainda o capital. E caracterizando uma economia de mercado, sem considerar a produção, Marx tratou da produção simples de mercadorias e da circulação de mercadorias. E o quadro que ele considera aí é bem distinto do que aparece na ciência econômica como um elogio do mercado, como o espaço da soberania do consumidor. Marx, ao contrário, vê no mercado um processo econômico ligado à generalização da forma à mercadoria e que leva a uma abstração do trabalho social, de tal modo que esse conteúdo das relações econômicas, o trabalho abstrato, está por trás das transações e as coisas adquirem características sociais, levando a um fetichismo e perda de controle sobre o processo econômico. Enfim, a ideia de que a circulação mercantil e as coisas que circulam governam a vida social. Agora se trata de partir para a discussão da produção, e esse conteúdo 3.1, que corresponde ao capítulo 4 do Capital, ele faz uma transição para o tema da produção, que nós vamos ver mesmo com maior detalhe a partir do tópico 3.5, daqui a uma semana. Então, Marx se coloca inicialmente a questão de como que o dinheiro veio a ser ou se transforma em capital. E olhando na circulação de mercadorias, é que ele vai considerar primeiramente o capital, como ele aparece na esfera da circulação. E essa aparição toma aquela forma ali, ou seja, o capitalista, ou o recurso aplicado como capital, ele vai entrar na circulação comprando mercadorias. E depois tem um momento da venda em que o dinheiro retorna acrescido. Então essa é uma circulação diferente da circulação do valor que é levado ao mercado pelo produtor direto da mercadoria. Que é o mercado com uma mercadoria vender e depois com o dinheiro comprar. Então aqui a gente tem uma circulação diferente. Para que ela possa ocorrer, existem alguns pressupostos e basicamente se requer uma circulação de mercadorias desenvolvida, que já resultou no dinheiro. O dinheiro vai ser então a primeira forma de aparição do capital, e para que se possa comparar o próprio valor que cresce, é justamente necessário uma forma autônoma de expressão do valor, como é o dinheiro. Isso não só historicamente, mas corriqueiramente, qualquer cálculo de capital precisa um denominador comum. Então, o ambiente mercantil é necessário para que o dinheiro surja e possa circular como capital. Assim é que economias monetárias antigas, na Idade Antiga, não só alcançaram o dinheiro, como também havia lá capital do tipo usurário. E também, antes da produção capitalista emergir, havia capital comercial. O que o Marx quer discutir aqui não é essas formas antediluvianas de capital,
mas sim a forma moderna do capital, que está vinculada à moderna produção de mercadorias. Então, os pressupostos são a circulação mercantil, a existência do dinheiro, para que aí nesse ambiente o dinheiro possa adquirir essa outra condição de circular como capital. Então, essa fórmula geral do capital, ela diz respeito à forma como as transações do capital aparecem na esfera da circulação de mercadorias. O que a gente percebe nessa fórmula é que o valor circula com vistas à expansão, o objetivo é o valor de troca, é obter mais dinheiro, não o consumo, e nessa fórmula, o dinheiro que entra no início para as compras, ele é um dinheiro adiantado, ele não é gasto em definitivo, porque ele é lançado no mercado tendo em vista o objetivo final, que é obter um valor acrescentado, uma mais-valia. E o ponto de chegada, ou de linha, é, por condição da sua qualidade, uma quantia de dinheiro, potencialmente novo ponto de partida para uma nova circulação como capital de compras e vendas, aí obtendo duas linhas. O importante aqui é que se esse dinheiro não vai às transações, fazer compras e vendas, ele é só dinheiro, ele não é capital. O valor que está na forma de dinheiro tem que permanecer circulando para ser capital. Somente nessa circulação aí dele mesmo, né, comprar e vender, é que o valor se valoriza. Então, esse valor precisa trocar de formas para se valorizar, e é esse movimento que faz do dinheiro um capital. A meta não é um delta D, obter um ganho ou um lucro, tá? E sim o próprio movimento do ganho, que é a meta. E para o Marx, o capitalista é quem incorpora essa lógica, que é do processo, incorpora essa lógica como a sua motivação subjetiva. O capitalista é, assim, o capital personificado. E quer enriquecer, né, incorpora essa lógica, mas é muito diferente do entesourador. O entesourador também quer enriquecer, tá? Mas o entesourador ele não lança o seu dinheiro na circulação e enriquece em proporção ao seu esforço, ao seu trabalho. Aqui o que acontece é diferente. O capitalista não é um entesourador, ou se é um entesourador racional, porque ele vai lançar, ele não vai ficar guardando, ele vai gastar, embora apenas adiantando, de maneira que o entesourador é uma espécie de capitalista demente, porque fora da circulação acaba o movimento e o dinheiro deixa de ser capital. Então, aqui a gente já vê que capital não é uma coisa ou conjunto de coisas, é valor que circula, portanto, troca de formas para crescer. Precisa mudar de formas e passar por essas diversas formas para se expandir. Marx cita o João Batista Sé, que afirma que o capital não é as coisas que são compradas, o capital é o valor dessas coisas. E nisso o Marx concorda. E essa circulação do capital é bem diferente da circulação simples de mercadorias que nós já havíamos estudado. Tá? E a gente pode olhar esse contraste em torno da forma, do objetivo e da continuidade. A forma, no caso da circulação simples, é vender para comprar. E na circulação do capital, é comprar para vender. O objetivo da circulação mercantil simples é o consumo, é satisfazer alguma necessidade, porque vai se trocar mercadoria por dinheiro e depois dinheiro por mercadoria de igual valor,
o valor permanece em trocas normais, então o que se obtém é um valor de uso distinto. E o que vai ser obtido serve ao consumo. E o consumo está fora dessa circulação aí. Depois do M, parou e a mercadoria é retirada da circulação para o consumo, o circuito se extingue. Se eu quero consumir mais, eu tenho que inaugurar novos circuitos independentes. O circuito do capital não, ele aponta para sua continuidade porque o seu ponto de chegada é igual ao ponto de partida, é salvo pela grandeza, e está apto à nova circulação. Se inicialmente D era, digamos, pouco, e aí se convidava a comprar mercadorias para depois vender com mais-valia, agora a situação é a mesma, uma quantia de dinheiro sempre pode ser superada por outra maior. O dinheiro aqui, no circulação do capital, é a forma em que o valor capital se compara a si mesmo. Essa é uma circulação que parece sem conteúdo, porque volta ao ponto de partida de mesma qualidade, mas notamos que o conteúdo vai estar ligado à variação do valor. O objetivo, vimos, não é a mais-valia isolada, mas o contínuo movimento do ganho. Com relação ao objetivo, né, o Marx afirma que o valor de uso nunca deve ser tratado como meta imediata do capitalismo. Portanto, se o valor circula se expandindo, o objetivo é a expansão de valor e a questão do valor de uso entra como subsidiária. Né? Não importa o que se produz, mas se isso dá lucro ou não. E o Marx recorre aqui a Aristóteles para fazer o contraponto entre as duas formas de circulação. Aristóteles presenciou as duas formas de circulação e o conhecimento desenvolvido sobre elas, a economia tratava da primeira forma de circulação ligada à satisfação de necessidades. Essa seria a verdadeira economia. Mas também havia circulação de capital de comércio, e capital usurário, capital, dinheiro que circulava visando mais dinheiro. Aí eles, bom, isso aqui é uma arte sem limite, a crematística, que na verdade seria antinatural, porque justamente não tem limites e não está ligada à satisfação das necessidades humanas. Daqui emerge a consideração do Marx de que o capital é um sujeito automático, um valor autonomizado. Por que sujeito automático? Porque, ao contrário da circulação simples, que tem um objetivo externo ao processo de vendas e compras, a circulação do capital é um objetivo em si mesmo, é uma finalidade em si mesma. E é insaciável, no sentido de que sempre é possível obter mais. Tá? A lógica que trata de uma vez realizado e dá sentido para a realização de uma volta disso aqui, é a lógica que continua imperando, indicando que é possível e deve circular mais e obter nova mais-valia. É automático, portanto, porque o objetivo está dentro do próprio processo de circulação do valor capital. Nesse sentido, ele é um valor autonomizado, ou seja, a norma de expansão é interna ao próprio movimento dele. E o que acontece é o que o Marx chama de autovalorização do valor como capital. A questão aqui é como é que surge a mais-valia, tá? Sobretudo se nós queremos partir de troca de equivalentes. Isso foi um problema para os economistas clássicos. Como explicar o lucro com troca de equivalentes? E é isso que o Marx vai fazer.
Na produção simples de mercadorias, o circuito se encerra por si mesmo a partir do momento que é comprada a mercadoria necessária. E as novas necessidades vão se recolocando e o produtor então produz de novo. Mas ao produzir ele acresce valor e ele, portanto, entra num processo de formação do valor que se dá fora do circuito mercantil. A mercadoria já vai com esse valor dado ao mercado e ali mantém, trocando de forma. Na valorização do valor, no circuito do capital, é diferente. Tá? Temos que explicar uma valorização interna ao próprio circuito de circulação do valor capital. A mais-valia parece contradizer a equivalência nas trocas. E porque aparece ali um valor a mais, tá? Mas nós vamos sempre supor que as trocas se dão por equivalentes. E aí um valor novo não pode surgir da circulação. A circulação, que pode ser até um deslocamento no espaço, mas não necessariamente, a circulação da mercadoria é só troca de formas, tá? De mercadoria para dinheiro, dinheiro para mercadoria. Essa mudança formal, o processo circulatório não cria produto nem valor, embora seja necessário. Se houver transporte, aí tu tens um novo trabalho criando valor, uma produção adicional. Então, as mercadorias vão ao mercado com preços, né? E o pressuposto do preço é o valor. Tá? O valor não vai se criar no processo circulatório, embora o capital comercial ganhe com trocas desiguais. Mas aí o que ele ganha é a perda de outros agentes. Acontece uma redistribuição do valor. Tá? Se a gente supuser trocas desiguais, o valor vai ser redistribuído entre os agentes. Então a mais-valia não pode surgir da troca de equivalentes e também não pode surgir da troca de não equivalentes. Marx cogita, por exemplo, que nós pudéssemos imaginar uma situação em que os vendedores sempre pudessem colocar uma margem em cima, como 10%, né? Aí isso explicaria, tá? Sempre os vendedores põem 10% em cima. Só que ninguém é só vendedor na economia, tá? Tem que comprar também. Aí quando estivesse comprando, do outro lado, quem estaria vendendo estaria pondo 10% em cima. Então, não resolve. E nem deslocando a vantagem para o ato da compra, tá? Poder comprar sempre abaixo do valor, tá? Porque aí quando chegar a hora de vender, os outros também vão querer comprar abaixo do valor. Então, por aí não sai. Então, o dinheiro precisa, para se expandir, circular. Não pode ficar entesourado. Tá? Mas na circulação, o valor não se expande. Tá? Então, essas são as condições do problema. E o Marx diz, então, que para valorizar o valor, a mudança tem que ocorrer com alguma ou as mercadorias compradas. Tá? E aí a gente abre aqui a circulação completa do capital que faz produção, que é o capital industrial. Tá? Isso inclui a agricultura, tá? Como setor produtivo, o contraste aqui com o capital bancário, com o capital comercial. Esse capital, então, que é o que interessa ao Marx basicamente, faz compras, tá? Basicamente ele compra meios de produção, insumos, equipamentos, máquinas, ferramentas, combustível e força de trabalho. Tá? Contrata pessoas para trabalhar e aí as transações cessam, nós temos o processo de produção e dele sai mercadorias de maior valor que vão à venda. Então nós estamos supondo, tanto nas compras quanto nas vendas, transações por equivalentes.
Tá? Portanto, se a mudança ocorre com a mercadoria comprada, e elas são compradas de acordo com o seu valor, a explicação não pode estar no valor do que foi comprado, mas sim no valor de uso. Tá? A explicação da mais-valia está no valor de uso do consumo de uma mercadoria que é a força de trabalho. Tá? O consumo dessa mercadoria é trabalho, e isso é a fonte do valor. Essa mercadoria, a força de trabalho, a capacidade de trabalhar, vamos falar mais depois sobre ela, é o trabalho em potência, a capacidade de trabalhar que tem o indivíduo. Isso tem um valor de uso, né, no sentido de que quando está sendo usado, realiza-se no seu consumo produtivo um dispêndio de trabalho, que no caso aqui cria um valor maior do que o seu próprio valor, né, que basicamente é o custo de reprodução dessa capacidade de trabalhar, um valor que permite sustentar o trabalhador e garantir também as suas qualificações. Então, essa mercadoria é incorporada ao capital, com a compra de força de trabalho. Mas, para isso, o capitalista precisa encontrar trabalhadores disponíveis no mercado. Essa não é uma condição natural, que tenha existido historicamente sempre do homem avulso, livre, separado dos meios de produção, sobretudo da terra, disponível para trabalhar para os outros. Isso é resultado de um processo histórico que leva à emergência da moderna classe trabalhadora. Então, para fechar aqui, o capital se revela não como coisa, mas como um valor em expansão, e para que isso ocorra é preciso uma relação social particular, não só compras e vendas, tá? Mas uma relação entre proprietários diferentes, portanto, classes distintas, em que os proprietários da força de trabalho negociam com capitalistas, que são proprietários de meios de produção e de dinheiro. Tá? E nessa relação, o valor que está na mão do capitalista é um valor capital, ele submete a força de trabalho, comprando-a, tá? E com o seu uso se expande continuamente, incorporando o trabalho realizado. E o produto integral pertence ao capitalista, ele tem o direito de se apropriar disso, porque ele pagou pelo uso da força de trabalho, tudo que tem na produção capitalista comprou, tá? Portanto, o produto integral pertence a ele, isso é justo de acordo com o direito mercantil burguês. O capital, então, é uma relação social de exploração, tá? Ou seja, o salário paga a força de trabalho e não o trabalho realizado. Existe uma parcela, portanto, de trabalho não pago. Tá? É evidente que isso é diferente da exploração que ocorre na servidão e na escravidão, mas essa ideia de que o capital explora o trabalho é uma consequência da teoria do valor-trabalho. Né? Não surpreende que ela tenha sido abandonada pela ortodoxia. Pontuando, então, o capital precisa unir circulação e produção, é um valor que se expande mediante uma relação social de exploração, através da qual se apropria de trabalho excedente, ou seja, mais-valia.